Marca Costa pergunta: você não está muito exibido, não? A tongue is mine. Pergunte ao Carpano. Exibido. Eu não entendi muito bem, só que essa música aí do Latrell. Não rola, não. Esse negócio é muito. Deixa pros cabas lá do grupo de varonetes dançar. JG pergunta: quais são suas profissões? Vamos lá, são apenas 8 que eu tive até hoje. Primeiro, professor de dança. Segundo, cartunista amador ou grafiteiro também. Eu trabalhei nos dois. Terceiro, balconista. Quarto, cozinheiro. Quinto, impressor. Sexto, prensista. Companheiro, não perdi meu dedo não, viu? Tá aqui meu dedo. Sétimo, instalador de TV a cabo e também telefone. Oitavo, guia, que seria responsável por instalação aberta. Ou seja, aqueles cabos que trabalham com radiação, que mede a distância que você tem que ficar na radiação, dos produtos que são os famosos radioisótopos, essas coisas assim, entendeu? Que trabalham em usina nuclear. Maicon Pereira pergunta: as vestes de hoje nas igrejas, tipo paletó ou saias ou vestidos, tem base bíblica ou é mais um RI? Maicon Pereira, boa pergunta. Nós podemos ver na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 21, que diz o seguinte: e o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Embora tenha sido o próprio Criador que tenha feito essa veste, não existe nenhum relato bíblico ou modelo de como foram essas vestes criadas para o primeiro casal da face da terra. Porém, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, tem uma recomendação boa sobre isso. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor e modéstia. Ou seja, a mulher, não existe nada na Bíblia que está dizendo para a mulher usar calça ou a mulher usar saia. Se a mulher se sente bem com uma calça e não seja uma coisa que cause escândalo, ela pode usar. Não existe nenhuma base bíblica. Isso daí é coisa da mente de algum idiota que inventou RI. E também não existe nada na Bíblia dizendo para a mulher usar saia e o homem usar paletó. Por falar nisso, vocês sabem quem criou o paletó? Eu já fiz um vídeo um pouco antigo aí sobre isso. O caba que criou o paletó e a gravata. Tem umas pessoas que defendem isso. Nada contra quem usa paletó e gravata. Eu já usei muito, eu acho bonita essa roupa, não tenho problema nenhum com isso. Mas, vocês sabem quem foi que criou o paletó e quem criou a gravata? Por que tem aquele racho no paletó atrás? Alguns mudaram para o lado. Vocês têm ideia o porquê disso? Se você falar isso pra um caba lá da IPDA lá, eles ficam bravos, né? Eles não aceitam. FG Fernando Gago Fernando Gago pergunta: quem se separa pode se casar novamente? Fernando Gago, essa é de fazer gaguejar mesmo. Caçarola, hein, nego? Primeiro vamos tentar entender um conceito bíblico para poder entrar nesse assunto. Todo mundo pensa que divórcio é assim de qualquer jeito. Quero deixar bem claro, eu não sou a favor do divórcio e nada disso. Mas eu vou dizer o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso. Concordando ou não, é o que está escrito. Tanto em Mateus 19:5 como Gênesis 2:24 e Efésios 5:31 diz o seguinte: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, se ambos serão só uma só carne, como o próprio Cristo falou, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Porém, um dia fizeram um questionamento a Jesus se poderia ter uma possibilidade de dissolver o casamento, cancelar, anular aquela união que foi feita, o matrimônio. E lógico que ele respondeu o seguinte, que é Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que no original é a palavra moicheia, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também comete adultério. Nessa passagem podemos ver uma coisa assim que pega muito, e algumas pessoas não compreendem o que quer dizer. Paulo Júnior, um dia ele fez uma pregação sobre isso e ele traduziu errado o que era moicheia, ele traduziu como pornéia, e o que era pornéia ele traduziu como moicheia. Ele bagunçou tudo. A palavra moicheia tem uma infinidade de significados, ela pode significar muitas coisas, não é só uma. Eu não posso dizer que a palavra moicheia significa somente a palavra fornicação. Se nós estudarmos no original, ela traz uma expansão de significados. Porém, é uma exceção para você poder desligar o seu casamento.
Ou seja, anular o casamento, fazer um divórcio. E existem pessoas que acreditam que essa é uma possibilidade de você poder se casar de novo. Porque tem essa exceção da lei. Foi o próprio Jesus que disse. Existe então uma brecha para que a pessoa possa se divorciar e alguns acreditam que por causa disso pode se casar. Porém, o apóstolo Paulo dá uma recomendação muito boa em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, do versículo 7 até o 15. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 15. Porém, no versículo de número 12, existe uma palavra que ele começa o versículo, que diz aos mais. E a gente pergunta, quem seria aos mais? Nós vemos que quando Jesus falou sobre o adultério e o divórcio, ele estava se referindo aos primeiros cristãos que eram judeus, que eram casados entre judeus. O apóstolo Paulo, quando foi transmitir essa porção da escritura, e ele disse nessa parte, não diz o Senhor, digo eu, Paulo estava dizendo dele mesmo, que aos mais, ou seja, aquelas pessoas que tinham o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, descrente no Senhor, na fé. Pois que falar com judeus, geralmente era fácil um judeu casar com a judia. Em raras exceções havia um caso de eles se casarem com pessoas que fossem de outras origens ou tivessem uma outra crença. Porém, já na igreja de Corinto já era muito natural encontrar pessoas que se converteram no meio do caminho e o seu cônjuge não era. E ele abre uma exceção para isso. E existem algumas igrejas que levam essa doutrina, que seria uma segunda hipótese para a pessoa poder se separar. Ou seja, a pessoa não, os dois não são crentes, se casa, eles se casam sem serem cristãos, aí eles vão para a igreja, ou um só vai para a igreja e o outro, por causa da fé, se separa. Então algumas igrejas aceitam isso como um motivo para o divórcio e poder se casar futuramente. Complicado isso, deixa a gente até gaga essa pergunta, hein? Márcio Dias Reis Artístico pergunta: onde você lê Espírito Santo no Velho Testamento? Gênesis 1:2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é o Espírito de Deus? Não é o Espírito Santo? Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. Caso você queira fazer uma pergunta, se lembre, é nessa playlist com a hashtag Carpano Responde, porque assim fica muito mais fácil de eu poder achar as perguntas, tenho mais tempo para pesquisar sobre elas e poder trazer a resposta a vocês, caso eu souber, né? E lógico, se eu não souber, eu vou procurar os universitários. Bom, eu também gostaria de fazer um pedido em especial nesse vídeo. Existe um perfil que está mostrando aqui do lado, que ele me bloqueou, comenta os meus vídeos e eu não posso ver ele. E ele fica me desafiando. Como eu já chamei ele para um debate e ele não tem coragem de vir debater comigo, por favor, denuncie esse camarada, porque ele não é homem o suficiente de vir conversar comigo, gravar um debate, a gente fazer bonitinho. E ele fica assim, fazendo esse tipo de pilantragem. Aí eu acho que ele vai tomar vergonha na cara e parar um pouquinho com isso, vai ter uma atitude, uma postura mais de homem. Por favor, me ajude nisso. Ah, e lógico, sem se esquecer, né? O seu conhecimento é o meio deles.